Amigos, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações. Nós vamos iniciar mais um trabalho espiritual, onde nós nos realizamos interiormente, através das vibrações, através das lições que nós aprendemos aqui nesta casa, através das palestras, através dos diálogos que nós temos com os nossos amigos. E assim nós vamos construindo para que nós possamos nos despojar das imperfeições que a gente ainda traz dentro da alma, para que nós possamos alçar um pouquinho mais um voo em busca da nossa evolução, porque a necessidade do momento é para que nós possamos caminhar em busca desta evolução, porque a situação nossa, onde quando nós reencarnamos, nós nos propusemos a trabalhar, a sermos melhor do que quando aqui chegamos na Terra. Então vamos fazer o possível para sermos melhor do que aquilo que nós chegamos quando nós encarnamos na Terra. Mas hoje não sou eu que vou falar não, viu gente? Quem vai falar vai ser a Iracema, que foi convidada para a palestra da noite, e eu tenho a certeza que nós vamos aprender bastante, pois que ela traz dentro de si um cabedal de conhecimento muito grande. Eu tenho a certeza que juntos nós vamos beber nesta fonte e aprendermos maravilhosamente bem. Prestemos bastante atenção na palestra, para que nós possamos sair daqui e começarmos a aplicar aquilo que nós aprendemos aqui dentro, lá fora também. Porque não é só aplicar aqui, não é só dentro da casa, é lá fora, com os nossos amigos, com os nossos familiares, no nosso dia a dia. É assim que nós vamos convivendo e nós vamos melhorando cada vez mais. A nossa irmã hoje vai falar sobre pacifiquemos. Eu acho um tema maravilhoso. Pacificar é muito bom. Então nós vamos prestar bastante atenção nessa palestra da noite. Fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer a vocês que enfrentaram o frio, né? E chegaram aqui. E também eu vou pedindo a Jesus que nos oriente, que abram a nossa mente, o nosso coração para o entendimento desse tema de hoje. E também esclarecer por que saiu esse tema. Vocês sabem que eu diria que a palestra poderia se chamar Reflexões, né? Porque é aquilo que vem à nossa mente, ao nosso coração, e nenhuma dessas palestras, essas reflexões, na verdade, vem por acaso. Todas são sugeridas pelo plano espiritual e pelos dirigentes espirituais da casa e da instituição. E esse Pacifiquemos está no livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, faz parte da coleção do Chico, e, na verdade, o espírito de luz que passou para o Chico é Emmanuel. E quando eu pesquisava sobre isso, eu queria muito, pedir muito a Jesus que nos trouxesse um tema que fosse atual. Porque eu observo muito que as pessoas estão muito aflitas hoje. Todo mundo tem muita pressa. E onde a gente anda, em todos os locais, você anda na rua, é totalmente diferente do que era 10, 12, 20 anos atrás. Você vai caminhando pela calçada, nós somos bombardeados com imagens, com cartazes. Você vai andando, está escrito assim, passo ponto, alugo aqui, é uma loja que fechou, é alguém que desistiu do negócio, é alguém que está dormindo ao relento,
é uma criança que está desnuda, que está abandonada. Coisas que talvez há 10 anos nós não víamos. E isso fez com que essa imagem ela vai entrando na nossa mente e vai alimentando em nós aquela sensação de que o mundo não está dando certo. Quantos cartazes nós vemos assim, estou passando o ponto, em lojinhas que nós vimos abertas recentemente. E não era o que nós acostumávamos a ver. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, as pessoas abriam um pequeno negócio e o que nós víamos era aquilo prosperar. A pessoa abria uma lojinha, aumentava um pouquinho, virava um mercadinho e aí por diante. E essas imagens que nos bombardeiam vão alimentando ali no nosso subconsciente que as coisas não estão dando certo. Aliado a isso, nós vamos vendo que imagem na televisão, no rádio, é o avião que caiu. E nós ficamos dias e dias olhando ali, olha, conseguimos resgatar 5 corpos, não sabemos o que aconteceu, será que sofreram ao cair? E aquela viúva que ali está, que ficou casada só alguns meses, sofreram? E alguém comenta sim, e aí aparecem ali um médico legista que diz não, eles perderam a consciência antes de chegar no chão. Isso tudo vai fazendo o quê? Quando a espiritualidade tenta colocar de um lado uma coisa positiva, que é a Olimpíada, de alguma forma acontece um desastre e coloca uma outra coisa que se torna mundial e fica trazendo para a gente e é alimentado por uma coisa extremamente grave. E nós, de certa forma, nos apaixonamos pelas coisas negativas. Aí nós ouvimos o ministro falar que a inflação está enorme, está crescendo e que vai haver nos Estados Unidos uma queda da bolsa. Então, o que vai acontecer aqui? Vocês estão acompanhando o que eu estou tentando dizer? E aí eu abro aqui o Pacifiquemos, num livro que foi psicografado em 1964, e tudo que está escrito aqui é tão atual que vale a pena estudar. Então, eu vou ler para vocês um pouquinho e nós vamos discutir sobre isso, tá? Então vamos deixar um pouquinho aquele avião que caiu, o que o presidente está falando, etc. e tal, né? O que acontece aqui? O capítulo 79 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus fala isso no Sermão da Montanha, que é o mais famoso de todos os sermões, de todos os tempos, né? E Mateus, que era discípulo de Jesus, vai lá e escreve no capítulo 5, versículo 9. O que Emmanuel fala para o Chico? Não adianta estender uma guerra nervosa, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus, né? Nós precisamos ter paz quando entramos em casa, mas é muito difícil carregar essa paz para dentro de casa, porque nós estamos retroalimentados com essa coisa que está aí no dia a dia, com o barzinho que fechou a porta, com a criança que nós vimos no chão, com a saudade do ente que partiu, com aquela falta de esperança que nós estamos tendo. E a sensação de que agora estamos morando sozinhos, só nós. O que está acontecendo no mundo? Se a gente for pensar, eu vou só fazer um parênteses aqui,
Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós podíamos morar num local um pouco maior do que moramos hoje. E nós não tínhamos tanto apego à televisão, tanto apego ao celular. O celular, então, faz um mal terrível. Quantas vezes nós estamos na nossa casa e eu vejo, olha, eu vi isso hoje. Era um almoço na minha casa, estava um com o celular aqui, o outro ali, no momento que poderíamos estar desfrutando de uma conversa, por exemplo, né? Hoje nós estamos assim, pessoas que são antagônicas, porque numa família quem é que vive? Nós não fomos reunidos pelo amor numa família, não é verdade? Na própria casa espírita, onde nós conhecemos a verdade do que é a reencarnação, acontecem atritos, não acontecem? No time de futebol, onde as pessoas torcem para o mesmo time, as pessoas se batem e se agridem e torcem para o mesmo time. Mas aí você pega a família, que são pessoas que estão reunidas ali para se entenderem e colocam em apartamentos bem pequenininhos, hein? Em espaços pequenos. E aí chega um nervoso, o outro mais nervoso ainda, o que vai acontecer? Sai faísca, não é verdade? Um chega cansado porque tomou um monte de condução, o outro que andou teve que descer, andou a pé, o ônibus, metrô estava em greve. O que acontece quando nos colocam em construções que hoje são cubículos? Não é? Quando a gente, tempos atrás, poderia sair no quintal, estou nervoso, vou lá estender roupa. Hoje a gente não tem nem aonde estender roupa. Para pensar. Então é difícil manter a pacificação, não é? Aí chega aqui. Olha o que Emmanuel fala. Observa as catástrofes que vão passando. Não parece atual isso? Eu estou falando dessas, não é na nossa vida. Nós temos que sentir sim o que aconteceu. Fazer a nossa prece. Pedir que aquelas vidas sejam sustentadas, que as pessoas envolvidas sejam atendidas no amor de Jesus, mas ficar alimentando isso no dia a dia e entrando na nossa vida pelo rádio, pela televisão, pelo celular, isso é triste, não é? Então ele fala assim, vezes sem conta, o homem faz-se lobo do próprio homem. Não é isso que a gente está fazendo? Aí a gente chega e ainda fala com a vizinha, com o cobrador do ônibus, no metrô. Você viu o que aconteceu? Nossa, o avião caiu, bateu o negócio. Eu me lembro quando desencarnou o Ayrton Senna. Gente, aquilo ficou na mídia há quanto tempo? Nós vimos o velório dele, todo mundo, aquela fila enorme, todo mundo que nem sequer o conhecia, quando todo mundo poderia ter ficado no seu próprio lar, oferecendo a oração sincera. Não é? Isso que o cristão deveria fazer. Lembra quando Jesus falou assim, que que os mortos enterrem os seus mortos? Ele não falou que o defunto deveria levantar e enterrar aquele que estava morto já. Que o morto enterre os seus mortos, o que quer dizer isso? Que você que estava morto já para o velho homem, fosse lá e enterrasse aquele que estava ali, porque o que valia era então o espírito, o que valia era a vida vindoura, era isso que Jesus dizia. Então ninguém precisava se arrastar diante de toda aquela tragédia.
Mas aí ele diz assim, o Emmanuel, olha só, o homem faz o logo do próprio homem e com isso ele vai destruindo o campo terrestre. Por quê? Porque cada vez que nós fomos alimentados com aquela tragédia, nós trouxemos aquilo para a nossa própria casa e aquela energia da tristeza e da destruição entrou na nossa casa. As nossas paredes, gente, do nosso lar, recebem aquilo que nós vibramos. Lembra que nós já falamos quando estivemos aqui? Tudo aquilo que eu falo, que eu sinto, que eu vibro, fica impregnado na nossa casa. Quando nós éramos crianças, isso há muito tempo atrás, era comum que o padre viesse na nossa casa com aquele turíbulo, né? E ele vinha benzer a casa da gente. E as nossas mães faziam uma vassoura lá, com um ramo, varria as paredes. Para quê? Aquilo tinha uma certa lógica. Por quê? Varrer a parede significava limpar de tudo que estava impregnado nas nossas paredes. Do que impregnou? Daquilo que não valia a pena. A nosso lar precisa ser um santuário. E ele diz assim, olha, você está destruindo o campo terrestre. Mas olha, Deus em silêncio determina que a erva cubra de novo o solo. Porque eu ouvi assim, aonde caiu aquele avião, ninguém mais vai poder morar lá. Virou um local maldito. E aí o que acontece? Ninguém nunca mais vai comprar uma casa naquele lugar? Gente, para pensar nisso. Vocês pararam para pensar nisso? Então quem é proprietário ali vai ter que viver para sempre ali, não vai poder morar mais lá? Aí ele diz assim, olha, o homem faz-se lobo do próprio homem e destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor. Tudo é refeito, tudo se refaz e tudo se renova. A vida continua sempre. Cabe a nós assumirmos o melhor em nós. E tudo vai passar. O Chico tinha uma frase que me norteia: tudo passa. E isso também vai passar. Mas nós não podemos perpetuar aquilo que há de negativo. Pacifiquemos. Cabe a nós a oração e a manutenção da paz no planeta Terra, principalmente no Brasil. Gente, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vocês lembram disso? Aí ele diz assim, olha o que Emmanuel fala: os vulcões arruinam extensas regiões na Terra, não é? Mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Vocês lembram quando teve aquele tsunami lá na Tailândia? Quantas vezes nós assistimos as águas no mar chegando, destruindo tudo, detonando tudo? Será que hoje alguém teve tempo ou curiosidade de olhar como está aquilo? Para ver se foi refeito o local? É isso que ele pede, para a gente olhar de novo. Será que a nossa função também é olhar o refazimento do plano terreno? Olhar que Deus não destrói as coisas para sempre. Quem já estudou, teve o amor de ler a Gênese do Kardec, vai ver que tudo se refaz. Faz parte do mundo, faz parte do planeta Terra, faz parte
de toda a galáxia, de toda a vida, se refazer. E é o que está acontecendo aqui no Brasil também. Lá no Rio Grande do Sul teve aquela baita destruição, mas mais dia, menos dia, tudo também vai se refazer. Cabe a nós, principalmente, seguidores de Jesus, crentes do amor do Cristo, sabedores de quantas vezes nós teremos a oportunidade de reencarnar, que tudo faz parte de um planejamento maior, de que Deus não erra e de que está tudo certo, né? Aí ele diz assim: os maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Outras cidades vão aparecendo. Os terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Isso está lá no livro A Gênese. Aí ele diz assim: moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Esse livro é de 1964. A Covid apareceu há 4 anos atrás. E eu vou repetir: moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Então, nunca houve uma vacina tão rápida como apareceu a vacina da Covid, né? As pessoas que desencarnaram na Covid, então foi um erro de Deus? Parem para pensar. Nós hoje sabemos, através das psicografias, eu tive uma grande amiga que foi, eu brinco que era Covid raiz. Ela era frequentadora da casa espírita e ela também partiu em questão de 1 semana. Até hoje o esposo dela está numa situação que ele não conseguiu se reerguer, mas ele vai conseguir, e as filhas também, emocionalmente, né? Até é tudo tão certo que até os espíritos que desencarnaram na primeira fase da Covid se submeteram a isso. Foram pessoas heróicas que sabiam que poderiam ser utilizadas e se ofereceram como heróis para esse momento. Nós temos hoje uma segunda pandemia, quase pandemia aí, que é, vocês já estão acostumando, já estão vendo, que é essa coisa que está aparecendo agora, que até pouco tempo ninguém falava, né? Que é aquela do mosquitinho que vem e pica. O meu netinho, quando morava lá em Aracaju, ele teve essa epidemia que vinha junto com a chikungunya, né? E hoje está se disseminando e já tem uma vacina quase aparecendo aí, que é para evitar isso. Nós vamos cada vez mais ter como, aqui entre nós, essas epidemias. Por quê? Porque apareceu o aumento da população, porque vivemos cada vez mais pertinho um do outro, e porque mudou a forma de alimentação, e porque hoje tem pesticida, eu estou falando hoje está quase se tornando uma epidemia. Em compensação, está quase aparecendo uma vacina. E também nós temos espíritos abnegados que também estavam prontos para isso. Na Covid, na primeira tipo de Covid, não desencarnaram espíritos que eram espíritos absolutamente assim, desconhecidos ou desprovidos de qualquer espiritualidade. Eu não estou falando que foram só espíritos espíritas. Não, espíritos altamente esclarecidos, né? Não foram só os espíritas.
for espíritos evangélicos, católicos, mas altamente preparados para o que veio. E aí apareceu a vacina. E isso já foi nos ensinado em 1964. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Vocês estão tão quietos que eu estou até assustada. Bom, aí ele diz assim, mas não é por isso, né, que você vai se entregar ao pessimismo em circunstância alguma. Precisa aprender, precisa falar sobre isso, é o que ele diz. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. As pessoas que partiram dessa maneira são recebidas de uma maneira, de uma forma altamente preparada, né? É diferente daquela pessoa que partiu por uso de droga, nem vou entrar aqui em questão de negatividade, né? Aí ele diz assim, tudo pode ser agora, diante de ti, aflição, convulsão, contudo, tranquiliza a vida em torno o quanto puderes, porque a paz chegará pela mão de Deus. Então, embora a gente esteja vendo todo esse tumulto acontecendo à nossa volta, essa aflição, esse convulsionamento todo, é preciso a gente se tranquilizar. Nós já vimos muita coisa acontecer e nem por isso o mundo acabou. Eu já ouvi dizer assim, bom, a Terra vai acabar agora, tudo vai ser destruído, né? Deus se cansou do homem, vai destruir a Terra, e aí por diante. E quando eu penso e ouço isso, de que Deus se cansou e vai destruir o planeta Terra, eu penso assim, gente, como que Deus teve todo esse trabalho na nossa criação para de repente destruir? Todo esse trabalho na evolução do homem para destruir. Nós temos aqui na nossa própria galáxia um berçário de estrelas, só para oferecer isso aqui para o homem, para que tenha mais possibilidade de que os espíritos que conseguirem ter a melhoria e a capacitação de se gabaritarem para esse progresso possa melhorando para outros mundos. Então a Terra não vai explodir, pelo menos não agora, né? E nem deixar de funcionar. Aí ele diz assim, tudo sempre está certo, não tem um engano. O meu marido faleceu há 9 meses, não foi engano. O que foi embora por Covid não foi engano. O que partiu pela dengue não foi engano. O que foi embora por uma cardiopatia não foi engano. Aqui tudo sempre está certo. Para quem ficou, o que acontece? Tem a oportunidade de trabalho. A única coisa para quem resta aqui não é olhar o tempo que nós temos para viver. É o tempo de abraçar e a oportunidade de trabalho. Se nós não podemos estar na casa espírita, ajuda o vizinho do lado. O tempo que nós paramos para comentar um fato triste, nós podemos oferecer uma ajuda que ele esteja precisando. Se nós não podemos oferecer nada, vamos oferecer o nosso ouvido para que ele possa só contar alguma coisa. Ah, mas o meu vizinho, a minha cunhada, o fulano repete a mesma coisa toda vez. Vamos ouvir. Talvez seja a única coisa que a gente possa fazer. Aí o Emmanuel diz assim, ajude mesmo que seja com a sua palavra. Aí ele diz assim, porque poucos de vocês atendem o chamado. Nós gostaríamos de fazer grandes coisas. Ah, eu quero ir para a casa espírita, mas eu quero ser o presidente, eu quero ser o organizador, eu quero ser não sei o quê. Como se fosse fácil ser o diretor. Estou aqui pelo Rafael.
né? Não, atenda o chamado, se precisa, vamos lá varrer a casa, montar barraca, sei lá o quê. Eu sou colaboradora numa casa espírita e eu brinco muito com a Fátima, porque o que eu faço nessa casa espírita, eu sou colaboradora, mas eu trabalho na cozinha. Gente, é muito louco aquilo. A última vez nós fizemos 890 marmitas. Não é fácil fazer comida, 890 marmitas. E eu falo assim, Fatinha, será que hoje eles vão me tirar desse trabalho? Não, aí eu vou no outro dia para fazer 950, nunca termina aquele trabalho. Aí eu falo, Fatinha, não é brincadeira aquilo, porque a comida tem várias cozinhas. Aí, assim, a gente vai por escala, né? E eu falo, quem sabe eu vou ser promovida, porque a minha, eu não gosto de carne, não é a minha praia, mas a minha função sempre é cortar a linguiça e a carne. Gente, e aí tem um problema, vocês cortarem linguiça para fazer o feijão para 900 pessoas é difícil, porque aquilo fica com a mão embesuntada, a mão escorrega, eu tenho que sair, procurar aonde lavar a mão, é duro aquilo. Mas deve ter alguma razão de eu estar lá. E a Fátima, ela ri de mim, ela fala assim para mim, acabou a cozinha? Eu falo, não, Fátima. E eu brinco com ela porque eu tenho um espírito guia muito, muito gracinha, que eu ouço, e ela fala assim, voz cansou? Vai ter mais, não é dito e feito, aumenta no outro dia. Aí eu falo assim, mas será que um dia eu vou sentar aqui? Aí o dirigente da casa falou assim, eu sei, minha irmã, que você tem psicofonia, mas está precisando tanto na cozinha, lá vou eu para a cozinha, né? Aí o Emmanuel disse assim, os débitos da terra são pagos na terra, gente. Não adianta, acho que eu vou cortar muita linguiça. E ele diz assim, e o medo que nós sentimos, ele vem porque queremos ser perfeitos agora, né? E nós tememos o julgamento, não adianta a gente querer ser perfeito agora, não adianta. Eu gostaria de ir lá na casa espírita, lá na Casa da Prece, a Casa da Prece Chico Xavier, eles precisam bastante de ajuda, né? Com a que precisa também. Isso aqui serve direitinho. Nós sentimos medo porque nós tememos ser julgados. E é daí que aparecem os atritos. Mas aí vem uma coisa que o Emmanuel pergunta aqui. Será que foi você que escolheu as suas provas? E eu estou perguntando para você, não eu, né? O Emmanuel, que você escolheu as suas provas? Você escolheu viver com esse companheiro que te incomoda? Você escolheu que o seu companheiro partisse tão cedo? Escolheu, Graça? Eu não sei, eu gostaria de que meu marido vivesse mais uns 10, 15 anos comigo, mas acho que ele se encheu de mim e partiu, né? E aí o Emmanuel diz assim, lembre que o seu pai sempre te ouve, e lembre que você é uma alma ferida. O dia que nós aceitarmos que nós somos uma alma ferida, fica mais fácil, né? Então, cuidado, porque é possível que você esteja vendo tudo ao seu redor e veja tudo ao redor dos seus passos pelo prisma do desespero. Então, olhe para si mesmo e veja que você está ferido. Olha, não sou eu, Iracema, que está falando, é ele aqui, ó. E ele diz assim, então, se você percebeu que você é uma alma ferida, e percebeu que você pode estar olhando tudo ao seu redor pelo prisma do desespero, sentiu isso, sentiu que seu coração está ferido, que a sua alma é uma alma ferida, porque todos somos almas feridas, senão não estaríamos reencarnados aqui. Já teríamos asas, teríamos subido, né? Aí o que nós vamos fazer?
Entretanto, acelera o seu coração, aguarda confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não te alcançou, né, ela está a caminho. Isso é importante, gente. Essa mensagem é extremamente forte para nós. Reconhecer o que está à nossa volta, reconhecer que está doendo, porque somos almas feridas. Eu nem vou entrar no mérito de que quem nos feriu fomos nós mesmos, não vou por aí. Mas somos almas feridas. Que Deus olha para nós e se apieda de nós. Porque se não fosse assim, não teria oferecido a oportunidade do reencarne. Que seria muito mais fácil se nós estivéssemos em um local onde fizéssemos um ritual, todo mundo vai tudo acabar daqui a pouco. Os templos que oferecem isso estão repletos, mas não é o caminho. Não é? Esse caminho da salvação não existe. O caminho da salvação é Jesus, sim, mas através das pegadas que Ele deixou. Jesus é o nosso Salvador, sim, mas através dos passos que Ele deixou, seguindo as pegadas que Ele deixou. E as nossas feridas vão ser cicatrizadas através do trabalho que nós fizemos ao próximo, porque aí vai cicatrizar esses ferimentos profundos que nós temos. E a certeza que se não chegou ainda o nosso socorro, ele está a caminho. Porque nós não fomos deixados aqui ao relento. Ninguém no planeta Terra está abandonado. Nem aqueles que sucumbiram no desastre do avião, nem aquele pobre que colocou passo ponto, nem aquele que está no planeta Terra ali ao relento. A nossa prece deve ser oferecida para que cada um fique forte até que chegue o resgate. Não nos interessa o sofrimento de cada um, a não ser que nós possamos oferecer, sim, a nossa prece sincera e o nosso pedido de ajuda a cada um dos nossos irmãos. Aí sim, o nosso interesse não pode estar de maneira nenhuma no sofrimento dos nossos irmãos para fim de curiosidade, mas sim no sofrimento para que nós possamos ser solidários em pedir o auxílio. Eu peço a vocês todos que levem essa mensagem, que saibam sim que o Cristo é o nosso Salvador, mas que para isso nós temos que trilhar o caminho seguindo os passos de Jesus. Vocês fiquem em paz e levem aí essa mensagem que não é minha, mas a mensagem é do Emmanuel. Aqui eu queria mostrar o livro, mas a minha netinha desenhou e fez uma capa para mim, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tá?